Olá, bem-vindos ao curso de Eletromagnetismo 1. A aula de hoje vai ser uma aula introdutória, onde a gente vai ter uma visão geral do que a gente vai estudar nesse curso e relembrar alguns conceitos básicos. Então, o que é o eletromagnetismo? Bom, vocês devem saber, né? É o estudo das forças elétricas e magnéticas. Mas vocês podem se perguntar por que na grade curricular de vocês têm, né, o curso de eletromagnetismo 1, 2 e possivelmente o 3 também, né? E não existe um curso de força gravitacional 1, 2 e 3. Então, a gente pode pensar que a força gravitacional no nosso dia a dia, ela é a mais importante, é que a gente sente o tempo inteiro, né? Sente o tempo inteiro ela puxando a gente para o centro da Terra. Mas, na verdade, a força elétrica está tão presente ou mais presente do que a força gravitacional, e ela é mais intensa nas nossas escalas do que a força gravitacional, por incrível que pareça. Então, um exemplo bem simples disso, né, se você considerar um ímãzinho e uma tampinha de ferro, certo? Bom, se eu soltar a tampinha ou o ímã, a gente sabe que a força do planeta Terra, a força gravitacional do planeta Terra está atraindo esses corpos para o centro. Mas se eu colar esse ímãzinho na tampinha de ferro, esses dois pequenos corpos, a interação magnética, nesse caso a interação magnética, porque é um ímã, desses dois corpos, é suficiente para ganhar de toda a força gravitacional que o planeta Terra, que é uma massa gigantesca, está exercendo sobre eles. Tá? Então, esse é só um exemplo bem claro de como a força elétrica e magnética são, na verdade, muito mais fortes nas nossas escalas macroscópicas do que a força gravitacional. Essa pequena atração aqui magnética ganha da força que todo o planeta Terra está exercendo sobre esse ímã aqui. Além disso, a força eletromagnética é uma das 4 forças fundamentais da natureza que a gente conhece até hoje, né? Então, a gente tem, como vocês devem bem saber, né, força gravitacional, ainda como uma das forças fundamentais, a força eletromagnética, e aí, em escalas menores, né, em escalas atômicas, a gente tem a força fraca, que é responsável por certos decaimentos nucleares e realmente atua em escalas extremamente pequenas, e a força forte, que é responsável pela estabilidade nuclear. Também atua em escalas, né, nucleares. Então, ela não é tão presente no nosso dia a dia. Obviamente, ela é importante, mas ela não é tão sentida quanto a força gravitacional ou a força eletromagnética. Além disso, a gente sabe que o eletromagnetismo levou o Einstein a propor a relatividade especial, né? Foi uma das grandes revoluções do começo do século XX. Então, ela também tem essa importância. Foi ela que mostrou para a gente que o mundo, na verdade, é relativístico. Então, o que a gente vai considerar, né, nesse curso? Quais são os objetos ou, né, os corpos de interesse para a gente? Bom, vocês poderiam pensar de cara que os protagonistas desse curso seriam os elétrons, prótons ou corpos com cargas elétricas, mas na verdade isso não é o que a gente vai estudar. Claro que a gente vai estudar esses corpos também, mas o foco não vai ser nesses corpos, certo? O foco vai ser no campo elétrico. Em particular, nesse curso, a gente realmente vai estar focando no campo elétrico, mas, em geral, também a gente estudaria o campo magnético. E vocês poderiam pensar, mas por que a gente está, né, focando tanto no campo elétrico e no campo magnético, se, na verdade, né, pelo que vocês estudaram antes, esses são artifícios para a gente calcular a força elétrica ou a força magnética que é exercida em uma carga elétrica? Bom, na verdade, a importância do campo vai muito além desse ponto de calcular a força elétrica, né? O campo eletromagnético, por exemplo, é o que explica a luz e toda a radiação eletromagnética, certo? Então, esse campo tem uma importância por si só, mas, né, por que ele é tão essencial? Por que ele é tão importante? Porque a gente vai focar tanto no campo elétrico nesse curso, né? Mas poderia também, no próximo curso, vocês vão ver o campo magnético. Bom, uma das grandes importâncias do campo é justamente, obviamente, gerar essa força elétrica, mas por que a gente precisa desse objeto matemático? Por que a gente precisa definir um campo elétrico, né? Por que a gente não vai e calcula logo a força elétrica? Porque
um dos pontos, né, uma das coisas fundamentais na relatividade especial, e o eletromagnetismo foi uma das bases que levou à relatividade especial, é que não existe ação instantânea à distância. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estou aqui na Terra e alguma coisa acontece no Sol, eu não vou sentir instantaneamente esse efeito, né? Porque nada pode viajar à velocidade mais rápida que a velocidade da luz. Tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui e aparece, né, e o Sol desaparece, eu não vou sentir imediatamente esse efeito. Ou se eu tenho uma carga elétrica aqui e outra carga elétrica aparece aqui, essa carga não vai sentir imediatamente o efeito da outra. Tá? Porque senão isso seria uma ação à distância e você estaria transmitindo informação mais rápido que a velocidade da luz. Então, como é que a gente descreve esse retardo dessa informação? Né? Essa carga que aparece, leva um certo tempo, essa sente o efeito do aparecimento da outra carga. Como é que a gente descreve isso matematicamente? Com campos, certo? Então, né, se eu tenho uma certa carga elétrica aqui, por exemplo, se movimentando, isso vai gerar um efeito numa outra carga elétrica aqui, pode ser positiva ou negativa, tanto faz, mas esse efeito não é instantâneo. Então, como é que eu descrevo esse efeito? Através de um campo elétrico, um campo magnético. Tá? Então, esse efeito vai se propagar, não instantaneamente, mas com a velocidade da luz, se isso for no vácuo. E aí, só depois dessa propagação é que essa carga aqui vai sentir o efeito da outra. Tá? E o que está descrevendo essa propagação desse efeito ou dessa força é justamente o campo elétrico e o campo magnético. Então, por isso, eles vão ser os atores principais desse curso. Obviamente, a gente vai usar eles para calcular força e para calcular a reação que as cargas sentem a eles, mas boa parte da dinâmica do eletromagnetismo está focada nesses campos. Então, vamos lá, o que são exatamente esses campos? Vocês já viram eles em outros cursos, tá? Mas vamos relembrar aqui, matematicamente, o que são esses campos. Tá? São campos vetoriais, certo? Então, o que são campos vetoriais? São campos que dependem da posição do espaço e do tempo também. Então, se eu tenho um certo ponto no espaço aqui, para cada ponto no espaço, eu tenho um campo associado. Então, eu vou usar o campo elétrico como exemplo aqui. Então, é como se eu tivesse nesse ponto do espaço um vetorzinho associado a esse ponto. Certo? E esse vetor é o campo elétrico nesse ponto do espaço. Certo? Em algum outro ponto do espaço, eu posso ter um vetor elétrico, um campo elétrico diferente, então eu vou ter um outro vetorzinho aqui. Isso, obviamente, é válido para todos os pontos do espaço. Certo? Então, esse campo vetorial é uma função do espaço, certo? Então, para cada ponto do espaço, eu associo um vetor, que é justamente esse vetor campo elétrico. Mas a história não acaba aí, né? Porque esses campos, ou esse campo vetorial, ele pode estar mudando com o tempo. Tá? Então, pode ser que com a passagem do tempo, esses campos mudem. Então, eu posso ter, depois de um certo intervalo de tempo, campos que agora mudaram, certo? Então, esse campo aqui, por exemplo, ele pode ter rodado, ido para uma outra direção. Esse campo aqui, ele pode ter aumentado de tamanho e rodado também, e assim por diante. Tá? Então, em geral, esses campos vetoriais, a gente não associa, né? Eles não dependem só do espaço, mas eles também dependem do tempo. Tá? Então, para cada ponto do espaço, em cada instante de tempo, eu tenho um vetor. Tá? Obviamente, isso está definido sobre todo o espaço, então, não são só esses pontos que eu desenhei aqui, são só exemplos. Tá? A mesma coisa, obviamente, é válida para o campo magnético. Também é um campo vetorial, ou seja, para cada ponto do espaço, em um determinado instante de tempo, eu tenho um vetor associado. Certo? O que descreve a dinâmica desses campos? Como esses campos vão se comportar? Né? Como é que eles vão evoluir com o tempo? Bom, o que descreve isso são as equações de Maxwell. Certo? Que eu vou apresentar para vocês, vocês já devem ter visto em outros contextos, eu vou apresentar para vocês. Eu não quero que vocês entendam agora as equações de Maxwell, tá? Em toda a sua glória, mas só para a gente ter uma ideia
do que envolve essas equações, matematicamente. Então, a gente tem aqui duas formas de escrever essas equações, uma forma que a gente chama de diferencial, que é talvez a mais conhecida, e uma outra que é a forma integral, certo? E a gente vê que essas são equações para os campos elétrico e magnético, certo? Envolvem diversas operações que a gente vai discutir nas próximas aulas, como divergente, rotacional. A gente tem aqui a derivada temporal dos campos. E a gente tem dois outros objetos importantes aqui, que é a densidade de carga elétrica e a densidade de corrente elétrica. Além dessas equações, a gente também tem uma equação complementar que me diz como uma carga elétrica reage a esses campos, que é a força de Lorentz. Então, é carga vezes campo elétrico, mais velocidade da carga, produto vetorial, um campo magnético. Tá? Então, a gente vê que essas cargas, né, essa densidade de carga e essa densidade de corrente, elas funcionam como fontes para o meu campo eletromagnético. Né? Então, o que são essa densidade de carga, essa densidade de corrente? Bom, para uma distribuição discreta de cargas, a gente também vai ver isso mais para frente, como é que a gente descreve isso matematicamente, mas a gente tem diversos pontinhos aqui, cada um desses é uma carga elétrica. Uma distribuição de corrente significa que em cada ponto do espaço eu tenho um fluxo de carga elétrica, eu tenho cargas elétricas se movendo com uma certa velocidade, tá? E essa seria a minha densidade de corrente. E, obviamente, se eu tiver uma densidade muito grande de cargas elétricas, eu posso tratar isso quase no limite do contínuo, como se isso fosse, de fato, um fluido contínuo de cargas. Certo? Então, no limite contínuo, onde eu tenho uma densidade tão grande de cargas elétricas que isso aparenta ser um fluido contínuo para mim, eu posso imaginar essa densidade de carga como uma função do meu espaço e do meu tempo. Certo? Da mesma forma que a gente não, quando a gente pensa ou vai estudar hidrodinâmica, a gente não estuda cada molécula de água, a gente pensa na água como um fluido, apesar de ser formado por átomos. Certo? Então, esse seria o limite do contínuo. Existe também o análogo para o caso de uma corrente elétrica, de uma densidade de corrente elétrica. Também existe o limite contínuo, onde você imagina que todo o espaço está, né, ou pelo menos uma certa região do espaço está completamente preenchida por cargas e essas cargas estão se movendo como se fosse um fluido se movendo. Tá? Então, isso também pode ser pensado como uma função do espaço, tá? Essa densidade de carga, que pode mudar com o tempo. Tá? E das equações de Maxwell, a gente viu, né, apesar disso, nesse instante não fazer... Talvez não fazer muito sentido para vocês, mas eu estou querendo passar a ideia para vocês, é que essas cargas, elas são fontes de campos elétricos. Como vocês bem sabem, né? Cargas elétricas geram campos elétricos. E se a gente olhar para outra equação de Maxwell, para o campo magnético, a gente tem um termo assim, além de um outro termo que depende do campo elétrico, que me diz que correntes elétricas geram campos magnéticos. Tem uma novidade para vocês, eu só estou conectando as informações que vocês já sabem com essas equações. Certo? Mas a gente sabe também que cargas geram campos elétricos e campos elétricos geram forças em cargas elétricas. Certo? Que é justamente essa expressão aqui. Então, só para relembrar vocês, né, algumas propriedades básicas de cargas elétricas. Bom, a carga elétrica é uma propriedade intrínseca de uma partícula como o elétron, como o próton. Tá? A gente não tem uma explicação mais profunda para isso. Assim como o elétron tem uma certa massa, ele tem uma certa carga elétrica. São propriedades intrínsecas da partícula. E a gente sabe algumas coisas sobre carga elétrica que até hoje nunca foram violadas. Tá? Então, a primeira coisa é que a carga elétrica é conservada. Ou seja, eu não tenho destruição ou aniquilação de carga elétrica. Então, se eu começo um sistema com, sei lá, 10 unidades de carga elétrica, ao passar do tempo, esse sistema vai sempre ter 10 unidades de carga elétrica, se eu acompanhar ele. Obviamente, eu posso ter se eu focar em só parte do sistema e a outra escapar para longe, eu vou ter uma variação da quantidade de carga elétrica, mas a carga elétrica total é sempre conservada.
A gente sabe hoje em dia que a gente tem o fenômeno de criação e aniquilação de partículas. Então, as partículas não são necessariamente conservadas, mas a carga total é. Tá? Pode parecer estranho, mas né, se você pensar, eu nunca tenho criação só de um elétron. Eu sempre tenho criação de um elétron e de um pósitron junto. De tal forma que, se eu começo com uma carga elétrica zero, depois eu vou acabar com uma carga elétrica total zero também. Então, carga elétrica é conservada, ela vem em duas formas, né? Positiva e negativa, que pode parecer óbvio para a gente, mas outras forças não são assim. Por exemplo, a força forte não tem só dois tipos de carga, tem mais tipos de carga. E ela é discreta, ou seja, as partículas elas têm um múltiplo, a carga elétrica ou qualquer sistema tem um múltiplo da carga elétrica do elétron. Certo? Então, são cargas discretizadas. Em particular, o elétron e o próton têm cargas opostas, exatamente opostas, até onde a gente sabe, mas eu não tenho partículas com unidades quaisquer de carga elétrica. É sempre um múltiplo da carga elétrica do elétron. Então, a gente tem o próton, por exemplo, com carga elétrica positiva, que eu vou chamar de mais E, o elétron. A gente tem partículas que formam o próton, são os quarks. Esses sim têm cargas elétricas fracionárias, mas ainda assim são discretizadas. Não é um número qualquer, são números específicos da carga do elétron. Por exemplo, 2/3 e 1/3. Por que essas cargas são discretas? É um dos mistérios que a gente ainda não sabe. Então, o que a gente vai ver nesse curso? Obviamente, a gente não vai estudar todas as equações de Maxwell, isso vai levar alguns quadrimestres para vocês verem. A gente vai focar nesse curso em situações bem específicas, onde as equações de Maxwell simplificam bastante, certo? Que são aquelas em que as cargas elétricas estão em repouso. Então, a gente vai assumir que essa densidade de carga elétrica que está gerando o meu campo elétrico, ela não está mudando com o tempo, ela está estática. Essa vai ser a hipótese básica que a gente vai usar praticamente o tempo inteiro nesse curso. Então, se essa carga elétrica está estática, eu estou numa situação estacionária, as coisas não estão mudando com o tempo, isso significa que o meu campo elétrico ele também não vai estar mudando com o tempo. Então, eu posso escrever ele só como uma função da posição. Ou, em outras palavras, a derivada do meu campo com relação ao tempo é zero. Se as cargas não estão em movimento, eu também não tenho corrente elétrica. E se a gente voltar e olhar as equações de Maxwell, uma situação onde eu não tenho corrente elétrica e o meu campo elétrico não muda com o tempo, me diz que o meu campo magnético é zero. Então a gente vai estar, durante todo esse curso, trabalhando sobre essas hipóteses, de que as cargas estão fixas, as cargas que estão gerando o campo elétrico não estão se movendo, é uma situação estacionária ou estática. E, portanto, eu não tenho corrente elétrica e não tenho campo magnético. Então, a gente vai ter só o campo elétrico e esse campo elétrico vai ser constante no tempo, o que simplifica bastante as equações de Maxwell. Então, nessas condições, se a gente voltar e olhar, reanalisar as equações de Maxwell, o que a gente vai ter é aquela primeira equação que diz que o divergente de E é a densidade de carga sobre ε0 é uma constante. Essa vai ser uma equação agora que não depende do tempo, só depende do espaço. E, além disso, eu vou ter que o rotacional de E vai ser igual a zero. Tá? Então, essas vão ser as equações de Maxwell para a gente. São equações super simples, ou uma versão bem mais simplificada das equações completas. Tá? Mas já vai ter bastante coisa para a gente investigar mesmo sobre essas aproximações. E aí, finalmente, a gente pode pensar, mas a gente está pensando que as cargas estão sempre em repouso, então está tudo sempre estacionário. Na verdade, tem um pequeno detalhe nessa nossa hipótese, certo? Esse detalhe é que a gente vai assumir que o campo elétrico ele está estático, tá? Mas, então, eu tenho aqui uma fonte de cargas elétricas, uma fonte grande, uma distribuição grande de cargas elétricas está gerando o meu campo elétrico.
E isso aqui está fixo, essa distribuição de cargas está fixa, portanto, o campo gerado também está fixo no tempo, né? Então ele não muda com o tempo. Mas eu posso sim considerar o que acontece se eu coloco uma pequena carguinha elétrica aqui, que a gente vai chamar de carga teste. Tá? Então é uma pequena carga que não vai alterar o nosso sistema de maneira significante, a gente pode desprezar o efeito dela, certo? Ela não vai mudar essa distribuição de cargas aqui, mas ela vai sentir o efeito desse campo elétrico e vai se mover. Então, a gente vai, em algumas situações, estudar a trajetória das cargas elétricas, mas são essas cargas do tipo cargas teste, que não vão estar mudando o nosso campo elétrico. Então, o nosso campo elétrico vai estar fixo no tempo e a gente pode colocar uma pequena carguinha ali e ver como ela se comporta. Tá? Mas as cargas que estão realmente gerando o campo elétrico estão fixas. Tá? Então, essa vai ser a hipótese que a gente vai trabalhar nesse curso. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar a discutir ou relembrar alguns conceitos bem básicos sobre vetores, enfim, divergentes, gradientes, toda a parte de cálculo vetorial que a gente vai usar muito intensivamente nesse curso. Tchau, tchau.